Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Voltando para fazer esse vídeo agora, exatamente 3 horas da manhã aqui em Madrid, terminou o último amistoso do Real Madrid nessa pré-temporada e este vídeo é para fazer um resumo para vocês do que a gente viu nessa pré-temporada do Real Madrid, que conclusões a gente pode tirar de uma pré-temporada, digamos que bastante atípica, né? E o que acontece daqui pra frente? Então eu tirei uma semana de férias, voltei agora, né? Voltei essa semana. Não fiz vídeo sobre todos os jogos, até porque a gente viu um Real Madrid bastante descaracterizado nessa pré-temporada. Mas enfim, resolvi depois desse jogo contra o Chelsea fazer um vídeo aqui recompilando algumas coisas desses amistosos, até para já começar a falar real oficial da pré-temporada, da temporada que vai começar depois dessa pré-temporada. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, porque ajuda o canal a crescer, deixa aquele like, porque aí o vídeo é distribuído para mais pessoas interessadas no tema e, como sempre, os comentários de vocês por aqui. Bom, o Real Madrid acabou de vencer o único amistoso que saiu com vitória nessa pré-temporada, 2-1 para cima do Chelsea. Antes disso tinha perdido para o Barcelona 2-1 no El Clássico e perdido para o Milan por 1-0. Normalmente, a carga de intensidade do Real Madrid nos amistosos não tem nada a ver com o que a gente vai ver durante a temporada. E nessa temporada, nessa pré-temporada, né, nesses amistosos, eu acho que ainda mais. Por quê? Porque o Ancelotti não pôde contar com a grande maioria dos seus jogadores nessa pré-temporada. Contou com pouquíssimos, com alguns chegando assim um dia antes de viajar para os Estados Unidos, tendo que improvisar com muitos jogadores da base. Então realmente essa pré-temporada, mais do que as outras, por exemplo, a do ano passado, que a gente já viu um Real Madrid com mais jogadores titulares fazendo parte da pré-temporada, essa pré-temporada a gente praticamente não viu os jogadores titulares. Tanto é que 7 deles nem viajaram para os Estados Unidos. E 7 que devem ser titulares, se não todos, a grande maioria, nesse meio de campo para frente do Real Madrid. Então, realmente, é uma pré-temporada bem atípica e que o Real Madrid cumpriu os compromissos, né? Porque é uma questão de que os clubes europeus vendem os seus amistosos nessa pré-temporada, mas realmente de cara de time, do que a gente vai ver, deu para ver poucas coisas, né? Talvez o que mais chamou a atenção foi a decisão do Ancelotti de ter colocado bastante em campo o time na formação do 4-3-3. Eu não sei se ele fez isso porque faltam peças, mas ele falou que o 4-3-3 é uma opção, assim como o 4-4-2. A gente já viu um Real Madrid que se move muito, que às vezes a gente não pode garantir que aquele jogador desempenhe aquela função, porque no mesmo jogo ele muda de função muitas vezes, coisa que a gente viu no amistoso hoje contra o Chelsea. Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, já estão muito acostumados a jogar juntos, né? O Brahim Dias também. Eles se movimentam, às vezes a gente não sabe se o time tá atacando no 4-3-3, se é no 4-2-3-1, se o Vinícius é o ponta, se o Rodrigo é o ponta. Eles vão mudando muito e é uma característica que esse Real Madrid tem e que eu acho que o Ancelotti quer manter. Em relação a sistema, ele testou bastante o 4-3-3, ainda que bastante descaracterizado, não tinha os seus dois laterais, não tinha nenhum dos meio-campistas que devem ser titulares no time, não contava com a sua principal contratação para saber exatamente em que posição o Ancelotti vai escalar o Mbappé. Não quer dizer que ele vai escalar numa e que o Mbappé vai estar preso naquilo ali, vai ser muito como a gente tem visto o ataque do Real Madrid. Mas o 4-3-3 parece que nessa temporada volta a ser uma opção que tinha deixado de ser na passada, porque com a saída do Benzema, o Ancelotti meio que encostou o 4-3-3 e foi pro 4-2-3-1, até pro 4-4-2 na parte mais defensiva, né? Na fase defensiva é 4-4-2 e na fase ofensiva nessa temporada a gente deve voltar a ver bastante o 4-3-3. Nos dois primeiros amistosos da pré-temporada, a gente viu o Endrick e o Arda Güler, os dois jogadores mais jovens desse elenco do Real Madrid, serem titulares. O Endrick foi titular no primeiro jogo, disputou 45 minutos, depois foi titular no segundo jogo, disputou um pouquinho mais, e nesse último jogo contra o Chelsea, a gente não viu o Endrick e não viu o Arda Güler. A informação é de que os dois estão com uma pequena sobrecarga muscular e o Ancelotti preferiu não arriscar com os dois. A verdade é que
eles disputaram bastantes minutos, digamos assim, né? Até porque, como eles são os jogadores mais jovens do elenco, o Endrick tá chegando, tem que se adaptar também ao time, a forma de jogar, a comunicação em campo com os seus companheiros, mas esse processo ele vai começar para o Endrick de verdade agora nesse final de semana, nessa semana de preparação para a Supercopa da Europa. O Arda Güler, na temporada passada, sofreu muito com as lesões e também ainda está nesse processo de adaptação, né? Ele fez uma grande Eurocopa com a Turquia, vamos ver exatamente do que o Ancelotti vai utilizar ele, por isso escalou ele como atacante, mas é um jogador que pode jogar no meio de campo também, então vamos ver como é que vai ser essa seguinte passo nesse processo evolutivo do Arda Güler dentro do elenco do Real Madrid. Outra peça interessante para observar. E nesse jogo contra o Chelsea foi o primeiro que o Ancelotti contou com o Vinícius e o Rodrigo desde o começo, né? O Rodrigo foi o primeiro jogo dele na pré-temporada, ele não jogou o jogo anterior que ele estava à disposição. Vinícius, Rodrigo e Militão chegaram depois, já direto nos Estados Unidos, iniciaram a pré-temporada direto nos Estados Unidos. O Real Madrid autorizou por serem jogadores que tinham disputado a Copa América, que vinham de um grande esforço na última temporada e tiveram alguns dias a mais. O Modric, o Arda Güler e o Rüdiger voltaram, assim como o Endrick, ainda antes de viajar e viajaram com o elenco para os Estados Unidos, mas é uma pré-temporada toda estranha em que o Real Madrid não contou com o seu elenco total, só venceu um jogo que foi esse último contra o Chelsea. Destacar que o Real Madrid teve um período no primeiro tempo em que dominou o jogo e foi muito bem, e foi quando conseguiu encontrar os 2 gols, que teve uma produção ofensiva muito grande, né? Que é um grande passe do Rodrigo, numa jogada do Brahim, que termina com o Lucas Vázquez finalizando e o Ceballos marcando o primeiro gol. E o segundo gol, um baita de um passe do Vini, rompendo um monte de linhas para o Brahim marcar o segundo. Depois, o time, numa falha defensiva, acabou sofrendo gol para o Chelsea. Ali um desencontro entre o Fran Garcia e o Courtois. Lembrando que os 2 laterais titulares do Real Madrid não participaram da pré-temporada, nem Carvajal nem Mendy. E que a parte defensiva é o que eu tenho certeza que nessa preparação para a Supercopa, onde o Ancelotti vai bater bastante, porque ele vai preparar o time defensivamente, porque é uma tecla que ele bate, né? Ele diz que ele tem jogadores de qualidade para resolver no ataque e que ele precisa que o time dele defenda bem. A volta do Carvajal, que para mim na última temporada foi o melhor lateral direito da temporada, é absurda. O Mendy entrega muito no Real Madrid como lateral esquerdo, o Ancelotti não abre mão dele. O Rüdiger fez uma baita de uma temporada, na pré-temporada ele ainda não estava 100%. O Militão vai pegando o ritmo, assim como o Courtois também, depois da lesão, jogou jogos no final da temporada passada e nessa temporada volta a ser zagueiro titular do Real Madrid. Inclusive contra o Chelsea ele teve bons momentos, assim, a gente tá voltando a ver o melhor Éder Militão. Como eu disse, o meio de campo, nenhum dos 4 esteve na pré-temporada, então não dá para analisar muito. O Ancelotti jogou com o Modric de volante, inclusive o Modric jogou bastante. Nessa temporada ele deve voltar com o papel de ser esse cara que entra para resolver o jogo no segundo tempo. Ele já foi assim na temporada passada, deve ser assim nessa. E aí fica a questão da gente saber como é que vai ser a construção do ataque, mas com esse passo do Ancelotti de ter voltado a escalar o time no 4-3-3, tudo indica que vai ser Rodrigo, Vinícius e Mbappé, e vamos ver o que ele vai fazer com a quantidade de jogadores que ele tem para escalar também no meio de campo. Tô curiosa para ver qual vai ser a primeira escalação do Ancelotti. A verdade é que o Real Madrid costuma mostrar uma intensidade totalmente diferente nos amistosos do que na temporada, e nessa pré-temporada ainda mais, por não ter contado com seus jogadores. Nessa quarta-feira, os 7 jogadores que não viajaram para os Estados Unidos, Mbappé, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham e Carvajal, devem voltar ao CT de Valdebebas para iniciar sua pré-temporada. O Ancelotti disse que eles já estavam nas férias com um trabalho físico para poder adiantar e voltar para essa mini pré-temporada que o time vai ter de uma semana para preparação para o primeiro jogo oficial, que vai ser a Supercopa da Europa na quarta-feira, 14 de agosto, contra a Atalanta lá na Polônia. Que os jogadores já fisicamente vão voltar mais preparados para começar essa temporada, e que agora é que ele vai fazer o trabalho tático com todos os jogadores. Então agora é que o Ancelotti vai decidir, a partir de agora, como é que o time vai jogar. O time tá voltando dos Estados Unidos, os jogadores que têm que se representar agora já nessa quarta-feira começar a voltar, né?
já estão aqui em Madrid, a gente já viu postagem deles nas redes sociais, já estão aqui em Madrid. Então, a partir de agora, começa realmente a pré-temporada, essa mini pré-temporada de uma semana que o Ancelotti vai ter para preparar o primeiro jogo oficial da temporada, que já é a disputa de um título para o Real Madrid, Supercopa da Europa, contra a Atalanta em Varsóvia, dia 14 de agosto. Tô curiosa para ver como é que vai ser essa temporada do Real Madrid. Acho que a gente vai precisar, assim como fez com o Rodrigo e com o Vinícius, e com o Fede Valverde lá atrás, com o Eduardo Camavinga, com todos esses jovens que o Real Madrid contrata, dá tempo ao Endrick para se adaptar, para entender o que ele pode dar para o time, para o Ancelotti ir pouco a pouco dando protagonismo para ele de minutos em campo. Vai ser um processo, como todos atravessam, mas o Endrick tem qualidade para conseguir superar essas barreiras. Vamos ver em que velocidade, porque cada jogador tem uma velocidade, depende também muito de como está o time naquele momento. O Arda Güler também, como eu disse, vai passar por vai continuar nesse processo que ele começou no início desse ano, porque no início da temporada passada ele teve muitas lesões e não conseguiu passar por isso, então é outro que vai passar por esse processo. E o Ancelotti vai encaixando peças. O Real Madrid conta com apenas 22 jogadores para começar a temporada. Contratações parece que o time não vai fazer, o Vaierro deve ficar para ser esse quarto zagueiro e o Ancelotti vai talvez utilizar algum que outro jogador da base do Real Madrid. Vamos ver se algum passa a incorporar o time principal ou não. Mas o Real Madrid vai para a disputa dos 7 títulos na temporada com esse elenco que tem mesmo. Vamos ver como é que vai ser, mas enfim, essa pré-temporada não deixou algumas dúvidas ainda, algumas pistas, e vamos ver como é que vai ser os próximos dias, porque nem uma semana o Real Madrid já disputa o primeiro título da temporada. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar este humilde local a crescer, deixa aquele like, claro, os comentários por aqui. Tô de volta das férias, então vai ter produção de vídeos por aqui com mais constância do que nos últimos dias. Um beijo para todo mundo.